Dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Dia segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. Agora são 9 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Tudo bem aí? Espero que sim. Mais uma semana, né, galera? Começa mais uma semana, né? Nós vamos que vamos. Ai, Jesus, mamado. Daqui a pouco já é Natal já, né, irmão? Do jeito que tá correndo a coisa aí, né? Concorda comigo? Daqui a pouco já é Natal, irmão. Então o tempo tá voando, né? Miserica, né? A gente faz uma semana, passa outra, faz uma semana, na hora que veja, barbaridade, tá voando o tempo, né? Meu Deus do céu. Na Venezuela já é Natal, verdade, Cristina? Não tem graça, né? Mas tá engraçado. Ai, Jesus. Acha aí na tua Bíblia Mateus 16, a gente vai ler a partir do verso 13, tá? Mateus 16, a partir do verso 13, por favor. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. As coisas. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Hoje de tarde eu vou te contar uma história. Eu tô cansado. Você tá vendo que tá cara de cansado, né? Hoje eu tô na típica segunda-feira, assim, né? Típica segunda-feira hoje. Tô bem cansado. Trabalhei bastante esse final de semana. Bastante mesmo, né? Serviço braçal, né? Bastante. Trabalhei no sítio. Mas é proposital, né? Porque eu quero cansar meu corpo para limpar minha mente, né? É proposital. Então eu tô bem cansado. Mas esse final de semana aconteceu uma coisa muito importante. Muito. E eu vou falar para você só de tarde isso, né? Eu vou contar a história de tarde para você. Enfim, soube-se quem de fato deu a ordem para soltar o galo em cima do pelicano. Enfim. E quando eu te contar, você vai cair para trás. E vou dizer mais. Essa história, quem contou foi o próprio pelicano. Entendeu? Irmã Lulu, não tô mais, bom dia. O próprio pelicano. E aonde ele contou essa história, o fantasma estava lá. O fantasma estava lá. E eu vou te dar detalhes das coisas. Entendeu? Vou te dar detalhes e você vai cair para trás. Vou te dar detalhes e você vai cair para trás. Então eu vou dizer para você, as coisas não estão do mesmo jeito. Não estão, não se iluda. Achando que o tempo está passando, não está acontecendo nada. Não é isso aí que eu estou falando, não. Está acontecendo sim. As coisas estão acontecendo. E talvez até num ritmo mais acelerado do que você possa imaginar. Né? Que bom se a gente pudesse falar, né? Tudo que vê, que ouve, ia ser sensacional, mas você sabe que não dá, né? A gente tá até meio assim, já eu não vou dizer com medo, porque eu não tenho medo, né? Mas já tô pensando em comprar um carro blindado, irmão, sabe? Você quer saber da verdade? Ou blindar um dos meus carros, já tô pensando seriamente nisso aí. Esse final de semana eu já escutei essa história aí. E eu tô pensando seriamente de mandar blindar o meu carro. Eu tô pensando. Entendeu? Porque as coisas estão tomando um rumo, né? E que tá ficando. E eu vou falar coisa pra você. Fátima, parabéns, feliz aniversário. Cara, que ninguém sabe o que eu vou te contar. Ninguém. Só o fantasma descobriu no mundo espiritual. Trouxe pra nós do mundo ectoplásmico. Eu tô até estudando já. Ontem eu já tô pensando, hoje eu tô estudando, né, num codinome adequado. Porque você, cara, você vai cair pra trás. O mundo de Nárnia nunca mais será o mesmo, irmão. Entendeu? Nunca mais será o mesmo. Aconteceram coisas no final de semana
o fantasma estava num lugar onde o pelicano estava com várias pessoas que conhece, chegado, amigo, pássaros, corvos, e ali teve uma conversa. E as pessoas perguntaram, mas ele recebeu um espelho fone do loirão. Ele disse isso. E foi o loirão que contou tudo isso pra ele. O loirão tá em cima do troço. O loirão mandou cuidar dele. Tem águias cuidando dele. Entendeu? E a coisa é tão grande, porque parece que o enredo vai mudando, né? Que tá envolvido, que os caras querem meter o galo no goleiro. No goleiro. E no Lelê. Sabe o Lelê? Do centro ali, debaixo do loirão em cima de nós lá, o Lelê. Até o Lelê os caras querem mandar pra ponta que partiu. Por causa daquele negócio de 2030 lá, sabe? Aquele negócio de 2030. Cara, eu vou contar toda a história pra você hoje. Eu fiquei boquiaberto. Conversei mais de 3 horas com o fantasma no final de semana. Mais de 3 horas. Entendeu? Não é esse que vocês estão pensando, o Lelê ou do Bukele, sabe? Lelê, Bukele, lá de cima. Terra do Lelê, lá em cima. É uma coisa, se você... Cara, você vai ouvir a história, eu fiquei impactado com isso. Entendeu? O Laranjão falou que é um troço internacional que move isso. Do lado esquerdo da força. Entendeu? Que o sistema, ele explicou o que é o sistema, quem é o sistema, por que eles querem isso. Entendeu? Então, é uma coisa incrível. Incrível, incrível. Movido pelo velhinho lá do norte, você sabe quem é o velhinho, né? A grana toda vinha dele, né? Ou veio dele, né? Que é o lado esquerdo do corpo, o mundo inteiro, né? Do francês lá, daquele vagabundo. A grana vem de lá e tudo. E os caras querem derrubar todo mundo. E aí eles encontraram um amparo aqui num cara. Você lembra uma história? Tipo, faz parte do texto. De uma pessoa muito importante aqui no Brasil, que está muito velho já. Muito velho. Que tinha uma história que ele era bruxo. Eu não sei se você vai lembrar. Que ele era bruxo. Eu ouvia isso muitos anos atrás. Quando ele estava no poder. Muitos anos. E que eles comia coisas dos mortos, lembra? Que ia no cemitério, ia abrir, comia e fazia uns troços. Você lembra dessa história? Você chegou a ouvir isso aí antigamente? Quem é crente mais antigo, acho que ouviu junto comigo essa história. Cara lá de cima, do norte, lá do Maranhão. Lembra? Coronelzão, assim, bem famoso. Não lembra? Ele foi rei aqui de Nárnia muito tempo atrás. Lembra disso? Que rolava umas histórias na igreja que a gente ouvia, que os caras faziam um troço de magia, ia no cemitério e comia as coisas lá. Muitos anos atrás. Só não coloca nome aí, pelo amor de Jesus, né? O Sarna, lembra do Sarna? Lembra do Sarna? O Zé Sarna? O Zé Sarna ficou bom, né? Quer dizer, vou até anotar aqui para não esquecer. Zé Sarna. Então, o Zé Sarna é o cabeça. O Zé Sarna tem uma guria, né? Uma filha, não tem? Cabeça. Foi o próprio Pelicano que falou. Esse cara é o chefe. Cabeça.
Quem deu a ordem, você já sabe, foi o Gigi, eu já falei isso pra você. Mas agora evidenciou, veio na cara. E o Pele falou isso na galera ali. E aí a galera começou a conversar e falou, mas por quê? Porque ele foi falando. O Pele sabe tudo já. Entendeu? E o fantasma dá um relatório assim lá, incrível, com detalhes, com coisa. Vou contar pra vocês depois. Vocês vão cair pra trás, irmão. As gurias, que eu já te falei, que tudo é verdade, elas são só a ponta. Entendeu? Não é GG, é Gigi. Tem mais uma coisa ainda. Eu preciso achar um outro codinome para uma mulher ali da terra da pizza. Que tá na casa grande lá na Nárnia Central. Ela mora lá na casa grande, mas ela é da terra da pizza. Representa o povo ali. Marinha, né? Ela é do mar, né? Era Marinha. Eu fui chamada para participar do negócio e não quis. Mas também não falou nada para ninguém. Cara. 13, verso 13. Posso ler? Já achou aí? Noelma. Entendeu? Você lembra da festa que ele fez lá? Lucimar Electro já tá metendo a... Lembra que fez uma festa de aniversário que todo mundo foi? Você lembra? Eu vou te contar de coisa que eles combinaram lá. O troço... É bem isso aí. Você já matou a bronca aí. Entendeu? E vou dizer mais pra você agora, meter o pé na bunda do vampiro e deram o cajado do vampiro pro macaco negro. Ele que manda. Por isso ele fritou os caras sexta-feira. Entendeu? Agora é o macaco negro que manda e meteu o pé no rabo do vampiro. E o Pele falou que vai ter uma conversa com o vampiro essa semana, que é olhar no olho pra saber se ele sabia. Ó, Gabriel, olha a moça colocando o nome ali, ó. Eu já falei pra não pôr nome aí, ô Miriam. Você é surda? Tem que excluir você da live aí, irmã. Gabriel, exclui a moça lá, ó. Rosa Maria, por favor. Ô Silvia. Já falei pra você não pôr nome, cara. Você tá surda? Entendeu? O negócio é... Vou ler o texto. Mateus 16, 13. Escuta aí. E chegando Jesus às partes de Cesareia, diz Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Vamos orar aí. Pai do céu, em nome de Jesus.
Peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra, ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e desejo do Teu coração. Em nome de Jesus, Papai, abre os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém e amém. A epígrafe é a confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns pensam que você é João Batista, outros que você é Elias, outros que você é Jeremias, ou um dos profetas. O povo de Israel sempre disse, pensou e achou que Jesus é um profeta. Amém? Que Jesus, ele anda à estatura de um profeta. Oi, Rosemary, parabéns, feliz aniversário. Deus te abençoe. Eles jamais admitiram, acharam e entenderam Jesus como Filho de Deus. Filho de Deus é o Cristo, por isso eles falam Jesus, mas eles não falam Jesus Cristo. Tá? Eles falam Jesus o profeta. Então, em função dos grandes milagres que Jesus fez, das grandes coisas que Jesus fez, eles o têm como um profeta, não como o Cristo. Tá? E disse-lhes ele, Jesus então olhou para eles e disse assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eles responderam: Pedro. Ninguém teve coragem de falar. Entendeu? Ninguém teve coragem de falar. Mas Pedrão falou. O Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Pedro, velho. Irmão. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, Deus acabou de revelar aquilo a Pedro. Então não foi Pedro quem disse, muitas vezes não somos eu e você quem estamos falando, mas o próprio Espírito Santo que está colocando palavras na nossa boca. E ele coloca. E ele coloca. Marisley. Eu vi tua foto lá com toda a galera, tava legal a janta lá, hein? Dá um beijo na turma aí, tá, Marisley? Entendeu? Silvana, parabéns, feliz aniversário. 18, pois também eu te digo que tu és Pedro. Jesus veio na unção da revelação do Espírito Santo e disse assim: mas eu te digo que você é Pedro ou pedra. Talvez no literal, Jesus tenha querido dizer: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando da fé, ele está falando da palavra de Deus, entendeu? Ele não está falando do Pedro. Pedro, tu és pedra. Jesus está dizendo: você simboliza algo, você significa algo. Porque vamos avaliar, eu e você aqui, vamos avaliar o texto. No texto, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Agora Jesus diz: agora eu vou dizer quem é você. Você é a pedra. Você está entendendo? Quem enviou Jesus foi Deus. Quem enviou Pedro foi Deus. Foi Jesus. Então, em cima deste contexto, entendeu? Desse contexto, o Senhor então revela
que Pedro, ou que o ministério de Pedro, ou que o chamado de Pedro, ou aquele a quem Pedro serve, este seria a pedra fundamental sobre a qual a igreja de Jesus Cristo seria colocada. Entendeu? Irmão Francisco Tenório, pastor, me tire uma dúvida, as trombetas vão tocar antes ou depois do arrebatamento? Apocalipse 6, irmão, capítulo 6, verso 1. Leia a Bíblia. Capítulo 6, verso 1, o anjo toca a trombeta, o 2 abre o primeiro selo. Responda a tua pergunta. Então, pois também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala, eu edificarei a minha igreja, ele está falando, eu vou construir um prédio? Eu queria fazer essa pergunta para você. Você acha que Jesus está dizendo assim, Pedro, você é um alicerce e sobre você eu vou construir um prédio? É isso que Jesus está falando? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Pedro, você é uma pedra, em cima de você eu vou construir um prédio. É isso que Jesus está falando? Então Jesus está falando do quê? Se não é um prédio, ele está falando de nós. Então veja, você tem a interpretação correta desse texto. Pedro acabou de falar a palavra de Deus, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja. Então, Jesus, quando ele está conversando com Pedro, ele está fazendo uma figura de linguagem a respeito da fé que Pedro teve no meio dos 12, a respeito da ação do Espírito Santo na vida do Pedro, a respeito de Deus ter usado a vida do Pedro de maneira poderosa, né? Então, quando ele fala, Pedro, tu és pedra, primeiro que o nome Pedro significa pedra, né? Você sabe o sentido original, a etimologia, né? O sentido original do nome é pedra, pedrinha, pedrisco. É isso que significa. Ok, poderíamos nos basear nisso, sim. Mas não é nesse sentido que Jesus está falando. Ele falou, Pedro, tu és a pedra. O que é a pedra? Porque foi o primeiro dentre eles, escute isso aqui, o primeiro dentre eles que Deus usou a sua boca ali no Novo Testamento, na Nova Aliança, nos discípulos de Jesus Cristo. O primeiro cara que Deus levantou na terra para usar a sua boca e falar a verdade foi quem? Pedro. Então Jesus se utiliza deste exemplo e disse, cara, tu és pedra. Entendeu? E sobre essa pedra, ou seja, sobre essa fé, sobre essa capacidade de falar, de pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus deu para nós a capacidade, o entendimento, que Deus deu para nós a obrigação ou o privilégio de pregar a palavra de Deus, coisa que os anjos anelavam em prescrutar, diz a Bíblia. Ou seja, os anjos queriam vir na terra para pregar o evangelho, mas Deus não deixou, ele deu para nós. Então, sobre esta pedra, você pode colocar sobre essas ações, sobre essa capacidade de gerenciamento. Está entendendo? Eu estou ampliando o leque porque eu quero que você entenda. Sobre essa ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, Luiz Reis, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Você entendeu? Então aqui não tem igreja física, irmão. Aqui é a instituição de nós como igreja. Entendeu? A instituição de nós, eu e você, como igreja. Jesus instituiu a gente como igreja, tendo Pedro como exemplo, dizendo, Pedro, tu és pedra. Talvez ele esteja falando, Rodrigo, tu és pedra. Celeste, tu és pedra. Helena, tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre você, através de você, eu vou disseminar minha palavra. É isso que Jesus está falando. Entendeu? É justamente isso, irmã Williana. A pedra angular é Cristo. Por quê? Porque a pedra angular era aquela pedra de construção. Hoje a gente faz um esteio de concreto, né? E põe o ferro dentro. Mas antigamente não, fazia embaixo de pedra, a fundação da casa. E daí no canto, onde a casa costumava afundar, fazia assim, bem no canto, se colocava uma pedra grande, que
ficava um pedaço para lá, um pedaço para cá, e a construção se firmava em cima daquela pedra. Então aquela pedra segurava toda a casa. Por isso Jesus é a pedra de esquina, é ele quem segura a casa, eu e você. É um simbolismo. Entendeu? Você entendeu agora? Tá entendendo? Então não tem nada de edificação da igreja católica, da primeira igreja fundada sob Pedro. Isso é mentira, papo furado. Quem está enganando você? Jesus está falando da igreja espiritualmente, ele está falando de mim e de você. Instituição da igreja de Cristo na terra. Somos nós, irmão. Não é as pedras. Entendeu? É difícil de entender quando você observa o texto com o contexto. Você tem que ver todo o contexto para você entender o texto. Né? Não é difícil, eu acho, né? Tranquilão. Entendeu, irmão? Então, nós fomos instituídos como igreja em função da descida do Espírito Santo sobre nós e passamos a ser a casa de Deus. É óbvio que a igreja não somos sozinhos, nós somos um membro da igreja. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a igreja não é você sozinho, nós somos 2 ou 3. É isso aí, RD Construção. Nós somos a pedra, eu e você. A Bíblia não diz... Existe outra referência sobre a pedra? Existe. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, entrada triunfal, ele fala para os caras, se eles não clamarem, as pedras levantarão e elas clamarão. Tem uma outra passagem também que diz assim, nós somos filhos de Abraão. Filhos de Abraão, ele diz, se Deus quiser, ele levantará essas pedras e fará delas filhos de Abraão. Cara, as pedras é eu e você, irmão. Entendeu? As pedras somos eu e você. É nós, Queiroz. Entendeu? Irmão, você tá até aprendendo a construir, né, Leandro? Aí o cara fala que igreja virtual não existe. Como assim, né? Marcela Hermida, muito obrigado pela tua fé, Deus te abençoe. Os caras falam, igreja virtual não existe. Como não existe, irmão? Nós não estamos em 2 ou 3 aqui reunidos em nome do Senhor? Não tem uns imbecil que falam, você tem que ir na igreja física. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito isso na Bíblia? Né? Então, aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Nós aqui estamos reunidos em 2 ou 3 mil. Agora estamos em 10 mil. Mas não importa. Entendeu? Não importa. Importa. Não, né? Não. Ivani, então quer dizer que quando eu oro todos os dias, Jesus não está comigo? Foi isso que eu disse, irmã Ivani? Presta atenção no que eu estou falando, não ponha palavras na minha boca. Eu disse que nós somos membros da igreja e não a igreja. A não ser que estejamos em 2 ou 3. Aí os membros juntos formam o corpo. Entendeu? Aí os membros juntos formam um corpo. Se você for só uma mão, você é um corpo? Se você for só o olho, você tem olho sem cabeça, sem coração? Tem olho sem cabeça? Não, né? Então, para sermos igreja, precisamos estar reunidos. Então, você sozinho, você não é a igreja, você é um membro do corpo. Entendeu? Ivonete, Pastor Sandro, me tira uma dúvida. Uma célula, que é uma reunião de várias pessoas, não é uma igreja? Se for uma célula de Jesus, é. Se for uma célula de uma igreja celular, não é. A igreja celular não existe na Bíblia, irmã. Entendeu? É a Bíblia que eu estou ensinando, não dando a minha opinião. Certo? Vocês entenderam isso aí? Eu acho que ficou bem fácil hoje, né? Não é, Bianca Rodrigues? Fala assim, a minha Bíblia diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Na minha igreja tem 10 mil todo dia. Na tua tem quanto? Pergunta assim pra ele. Na tua tem quantos reunidos? Na minha tem mais, quase 10, 12, 15, depende do dia.
Se a Bíblia diz 2 ou 3, nós estamos em milhares reunidos em nome do Senhor, pregando o Evangelho, orando, interagindo, não é? Sendo curado, batizado com o Espírito Santo. Fala para ele assim, irmã, lá na minha igreja virtual, pastor, ora as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, na tua batiza com o Espírito Santo? Pastor, ora as pessoas são curadas, na tua as pessoas são curadas? Pergunta assim para eles. Quando o teu pastor ora lá, as pessoas são curadas? Na minha igreja acontece sinal. Batismo com o Espírito Santo, libertação, prosperidade, sem ninguém ficar vendendo isso para ninguém. É só você fala assim pro cara. Fala, tá, na tua tem sinal aí? É Marcos 16, do 10 em diante, lá no 21 e 22. Diz assim, eu cooperarei convosco fazendo sinais, prodígios e maravilhas para a confirmação do evangelho que está sendo pregado. Fala, na minha igreja, Jesus confirma com sinal. Na tua, confirma? É assim que você tem que responder para as pessoas que afirmam, né? Não é? Entendeu? Então fica na igreja quem não quer não fica. Em liberdade todo mundo aí, né? Tá bom? Agora você vai ficar, né? Eu já falei para você que salvação é individual. Geni Abel, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Salvação é individual. Entendeu? Então nós somos a pedra. Eu sou a pedra, você é a pedra. Nós somos a pedra sobre a qual a igreja de Cristo foi formada, está sendo formada. Entendeu? É isso aí, irmão. Igreja virtual não tem fofoca, ninguém fica olhando pro sapato de ninguém, pra bunda de ninguém, pras tetas de ninguém, pras pernas de ninguém. É, igreja virtual é mesmo. Não precisa levantar no meio da pregação para ir tomar água. Não é, irmão? Ninguém anda, fica balangando a bunda no corredor, fazendo poc, 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 né? Não tem essas coisas. Não é isso aí? Te obrigando a dar oferta, né? Não tem isso aí. Alexandre, quer que eu minta? Eu minto. Pra você quer que eu minta? Eu minto daí. Por enquanto eu só falando a verdade. Não é isso aí? Só tô falando a verdade, irmão. Você não fica bravo comigo aí porque eu tô falando a verdade. Por acaso vos tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade? Não é isso aí? Não tem ninguém cantando, não tem oportunidade para ninguém cantar, encher o saco, né? Mano, isso aí. Não tem criança correndo no meio, gritando, tocando terror, né? Não tem cheiro de coxinha. Tati Designer, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Não tem ninguém vendendo coxinha? É isso aí, só verdade que eu tô falando. Mas cada um é cada um, né? Entendeu? Cada um é cada um, né? Tá bom? Então mandou os discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus. Mas a gente não leu aqui, né? A gente fez só até aqui, né? Não leu o 20, né? Até o 23, então deixa eu terminar aqui. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizer: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Então, assim como Deus usou a boca de Pedro, logo depois foi o diabo, né? Isso a gente tem que vigiar com o que fala, tá? Eu vou deixar isso aqui pra gente esmiuçar ele amanhã mais um pouquinho, tá bom? Que eu preciso ir, que já tá na minha hora. Beleza aí, galera? Vamos fechar o zoinho aí, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela vida dos irmãos. Eu peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos alcance na autoridade e poder do nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando. Quando eles beberem dela, sejam alcançados e abençoados em nome de Jesus. Não esquece que sábado vamos estar em Londrina e vamos ter batismo. Você que deseja se batizar, descer as águas, se inscreva para participar do batismo sábado às 10 horas da manhã em Londrina, tá? E às 15 horas vamos ter um culto abençoado
aí no Tsuru Eventos, a partir das 15 horas em Londrina. Toda a equipe da Igreja do Pôr de Cristo vai para lá, tá? As inscrições do Batismo para Londrina se encerram dia 26 às 18 horas, então não perca a oportunidade, que outra é só ano que vem, você já sabe, né? Parece-me que tem 80 pessoas aí já inscritas para se batizar em Londrina, tá bom? Beijo para você e de tarde não perca que eu vou contar a história completa, né? Completa sobre o galo do pelicano, tá? Um beijo para você, Deus abençoe, tchau.